Olá, criançada, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já viram uma viola? Então, sim? Então, hoje eu vou contar para vocês a história sobre as violas de Queluz, que é símbolo muito importante aqui na cidade e que por causa disso ganhou um dia super especial para que seja lembrado e comemorado. Vocês sabem que dia que é? Então, é o dia 29 de março. Vocês sabem por que a viola ganhou esse nome? Então, ela ganhou esse nome porque ela foi uma viola brasileira produzida no antigo Arraial de Queluz, que hoje é Conselheiro Lafayette. Por isso o nome Violas de Queluz. Ah, outra perguntinha. Vocês sabem quem, em 1881, isso mesmo, galerinha, muitos anos atrás, na verdade, 1881, visitou o Brasil? Isto mesmo, Dom Pedro II. Dom Pedro II, nessa época, 1881, visitou Queluz, onde o violeiro e artesão de maior prestígio da cidade, José Rodrigo Salgado, fez o quê? Vocês adivinham? Sim, uma serenata. Uma serenata foi oferecida à comitiva real, incluindo o imperador e sua esposa, Teresa Cristina. Com isso, passou a fabricar violas para a corte, aqui no Arraial de Queluz, gente. Em Conselheiro Lafayette, né? Que antes era o Arraial de Queluz. O fato ele mereceu muitos elogios e destaque no diário de viagem do imperador. Já pensou que importante? E a partir de então, a corte imperial passou a fazer encomendas das violas de Queluz, que ganhou reconhecimento por seu esmero e refinamento estético e acústico, marcando o tempo e a história da música de viola em Minas Gerais e também no Brasil. Desde então, essas violas se tornaram famosas na região. Não é para menos, né? Sua referência é o começo de toda a história e é baseada na família Meireles e Salgado. Um dos motivos para tamanha fama é sua produção artesanal, com detalhes inconfundíveis. Essas violas possuem características únicas e detalhes que assinam sua originalidade, sendo elas a marchetaria, que é aquela arte que a gente costuma ver até em outras coisas, que é a arte de talhar em madeira, de fazer desenhos à mão em madeira, como ramos, desenho de pássaros, que eram feitos nas violas também. O pequeno tamanho também era destaque, sua leveza, as cravelhas de madeira, os pontos minúsculos feitos em ossos de boi, o famoso bigode português. Com o passar dos tempos, a viola foi sendo reconhecida também em outras regiões. Sim, em outras regiões. E no início do século XX, ganhou um prêmio internacional nos Estados Unidos. Adivinha, gente, que prêmio que ganhou? Então, como o mais belo som de instrumentos regionais. Foi esse o prêmio que a viola de Queluz ganhou. Então, a viola de Queluz foi reconhecida também como a mais importante do estado de Minas Gerais. Olha que interessante. A importância da viola para a cultura de Minas Gerais, inclusive, foi reconhecida por um instituto muito importante, que é o IEPHA, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que no ano de 2018 declarou a viola como suas formas de se fazer e tocar, como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais. Quase 150 anos depois, uma das violas que foram utilizadas naquela serenata, lembram, gente? Lá em cima do imperador Dom Pedro II, que foi em 1881. Então, essa viola que foi tocada nessa data para o Dom Pedro, ela foi encontrada. Inclusive, ela existe. Naquela noite que ele recebeu a serenata, foi com uma viola de Queluz. E, inclusive, ela foi encontrada depois de 150 anos depois. Mais precisamente, ela pertencia ao capitão Furtado. Após ela ser encontrada, ela foi trazida de volta a Minas Gerais pelas mãos de um luthier muito importante,
que é Max Rosa. Ele, além de reconhecido nacionalmente como um dos grandes luthiers de violão de corda de aço, é também restaurador e detentor do precioso acervo composto por diversos exemplares das violas de Queluz, todas autênticas, construídas por diferentes gerações de artesão entre 1860 e 1940, na antiga cidade de Queluz, em Minas Gerais, Conselheiro Lafayette. Atualmente é Conselheiro Lafayette, né? Então, gente, esse acervo que Luthier possui, Max Rosa possui, ele, inclusive, tem as violas da serenata que foi feita para Dom Pedro. Olha só que interessante.